Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, certo? A gente hoje vai falar de mais uma das funções que a gente vai aplicar para a administração, certo? Que é a nossa função custo, bastante simples, bastante fácil de se resolver, não tem muito problema. Mas antes, caso alguém tenha alguma dúvida ainda, eu deixei sem explicação a questão do ponto de equilíbrio, que foi quando você iguala as funções demanda e oferta e tenta encontrar o preço e essa quantidade de equilíbrio. Então, eu vou fazer só uma pequena revisão, porque eu acho até que alguns dos exercícios eu até já fiz, certo? Mas vamos tentar fazer essa revisão e depois a gente passa para a nossa função custo propriamente dita. Então, deixa eu novamente aqui compartilhar com vocês o material, e aí com isso a gente começa a nossa aula. Então, pessoal, a ideia é a seguinte. Primeiro, o que é que vem a ser o nosso ponto de equilíbrio? O nosso ponto de equilíbrio é quando a oferta é igual à demanda, que são as duas primeiras funções que a gente trabalhou. Com isso, a gente tem o que a gente chama de preço de equilíbrio, certo? Que é o preço para que eu tenha exatamente demanda igual à oferta, certo? A demanda igual à oferta. E eu tenho também a quantidade de equilíbrio, que é o quê? Ou é o valor da demanda ou o valor da oferta para esse preço de equilíbrio. E quando você une esses dois pares aqui e forma um par ordenado, é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. É exatamente o par ordenado formado pelo preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Então, um deles eu acho que eu já fiz, mas eu vou repetir e eu fiquei em dúvida, então eu não sabia mais qual era o que eu tinha feito. Então, ó, você tem a demanda igual a 20 menos 0,2P e a oferta menos 4 mais 0,4P. Você iguala as duas, resolve uma equação de primeiro grau. Como é que você resolve uma equação de primeiro grau? Passando tudo que tem P para um lado e tudo que não tem para o outro. Então, ó, 0,4P mais 0,2P dá 0,6P. E 20 mais 4 dá 24. Depois você pega 24 e divide por 0,6, dando então 40. Esse 40 que você encontra da resolução da oferta igual à demanda é o que a gente chama de preço de equilíbrio. Aí eu vou e substituo esse preço de equilíbrio em uma das funções que você tem, ou demanda ou oferta. Nesse caso, eu resolvi substituir na demanda, ó. 20 menos 0,2 vezes 40. 0,2 vezes 40 é 8, então 20 menos 8 é 12. Logo, essa é a quantidade de equilíbrio. Logo, o nosso ponto de equilíbrio é o par ordenado 40, 12. 40 é o preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio 12, ok? Já o nosso segundo, eu tenho uma função de segundo grau, representando a demanda, e uma função de primeiro grau representando a oferta. Isso significa que eu vou ter que resolver uma equação de segundo grau. Para se resolver uma equação de segundo grau, eu isolo, coloco todos os termos para um lado da igualdade, tornando-a igual a zero. Por que a gente faz isso? Porque aí, nesse caso, a resolução se torna de raiz, para a gente encontrar uma raiz. Então, ó, eu igualei a oferta com a demanda, ficou menos 40 mais 20p igual a 72 menos 2p ao quadrado. Menos 2p ao quadrado, vou passar para o outro lado positivo, 2p ao quadrado. 20p e menos 40 com menos 72 dá menos 112, isso aqui igual a zero. Calculei o delta, tirei as minhas raízes, deu 4 menos 18. Pessoal, menos 18 eu vou descartar. Por quê? Porque eu estou falando de preço. E preço não pode ser negativo. Então, o meu preço de equilíbrio vai ser o U4 somente. Aí eu venho e substituo novamente, ó. Para P igual a 4 lá na demanda, ó, 72 menos 2 vezes o 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 2 vezes 16 é 32, 72 menos 32 dá 40. Então, a minha quantidade de equilíbrio é 40. Ficando, então, como ponto de equilíbrio, o par ordenado 440.
E essa daqui é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. O que é que a gente ganha com o ponto de equilíbrio? A gente tem, pessoal, no mercado ideal, que o preço tem que ficar próximo desse ponto de equilíbrio, onde a oferta é igual à demanda. Mas a gente sabe que isso não ocorre. Geralmente a oferta é maior do que a demanda, dependendo de alguns produtos. Existem produtos que têm monopólio, aí produtos que têm monopólio, isto é, só quando está na mão de apenas um a produção, ele claro que não vai ofertar muito desse produto. Ele vai ofertar ou a quantidade da demanda ou menos ainda, que é para o preço subir. Então a ideia é exatamente essa daí, ok? Agora vamos começar o nosso assunto novo, que é função custo. Pessoal, todo produto, todo serviço, ele tem um custo, certo? E esse custo ele vai ser associado, pelo que a gente vai trabalhar aqui, ele vai ser associado a quê? Que é a nossa quantidade. Ou a quantidade vendida, ou a quantidade produzida, alguma coisa do tipo. Então, não vai ser mais relacionado com o preço. Função custo, a partir de agora, ela está relacionada apenas com a quantidade. Toda função custo, ela vai ser formada por duas partes. O que a gente vai chamar de custo fixo e o que a gente vai chamar de custo variável. Os próprios nomes, eles já dizem mais ou menos o que é que vai ser cada uma dessas partes. Custo fixo é aquele que independe da quantidade. E o custo variável vai ser aquele que depende da quantidade produzida ou da quantidade ofertada por um determinado serviço. Então, o custo fixo, ele é tudo que não depende da quantidade. E será o termo livre da variável Q, isto é a nossa constante, pessoal, que não vai ter nada de Q nela. Já já a gente vai ver um exemplo e vai ficar mais claro. E custo variável será todo termo que tiver relacionado com Q. Se tiver o Qzinho lá, a gente tem exatamente essa função. Então, por exemplo, ó, eu estou com uma função C, que é Q ao quadrado mais 3Q mais 10. O que é o custo fixo? Ó, é o único termozinho que não tem Q. É o nosso custo fixo. O que sobrar é o que a gente chama de custo Q. Custo variável, vai ser o Q ao quadrado mais 3Q. Nessa segunda função, 4Q mais 120, o que é o nosso custo fixo? 120. É o termo, é a constante que está aqui livre de Q. Logo, o seu custo variável vai ser somente o 4Q. A minha função custo também pode vir assim, ó, Q ao cubo mais 3Q ao quadrado mais 5Q. Nesse caso, o nosso custo fixo é zero. Por quê? Porque eu não tenho uma variável livre. Se eu não tenho uma variável livre, então ela é zero. Isso quer dizer que o meu custo variável coincide com a minha função custo, nesse caso aí, porque todos os termos possuem a variável Q. Então, por isso que ela é exatamente dessa forma. Então, é fácil de identificar o que é o nosso custo fixo e o que é o nosso custo variável. Custo fixo, repetindo, é a nossa constante. E custo variável são o resto. É o resto da sua função. São os termos em que aparece o Q. A variável Q nos termos são exatamente o que a gente chama de custo variável. Uma das coisas que a gente geralmente quer saber são o que a gente chama de valores unitários da função custo a um nível Q. O que é que isso significa? Pessoal, vocês com certeza já ouviram falar qual é o custo médio, qual é o custo unitário de um determinado produto. Então, é isso que a gente vai calcular aqui. Só que antes a gente tem o que a gente chama de custo fixo médio a um nível Q, basta que eu pegue o custo fixo e divide por Q. Custo variável médio, eu vou pegar o custo variável e vou dividir por Q também. E o meu custo médio, que geralmente é o que é mais pedido, é o custo que você calcula dividido por Q também. Como consequência, pessoal, se você pegar o custo fixo médio, somar com o custo variável médio, ele vai dar o seu custo médio, que é uma outra maneira também de você calcular. Já que você já fez esses dois primeiros, se você somar, vai dar exatamente o nosso custo médio. Então, vamos pegar aqui um exemplo para a gente fazer. Foi dado para você Q ao quadrado mais 3Q mais 10 para Q igual a 5. É para a gente calcular esses custos, esses valores referentes à minha função custo.
Esse Q igual a 5 vai ser dado no enunciado da questão, não se preocupe. É quando a gente diz, calcule os valores unitários para Q igual a tanto, certo? Então, ó, custo fixo, 10. Custo variável, é tudo que sobrou, ó, Q ao quadrado mais 3Q. Aí eu vou, como ele quer para Q igual a 5, eu vou substituir simplesmente, pessoal, ó, 5 ao quadrado mais 3Q, dando então 40. Custo vai ser o quê? O custo fixo mais o custo variável. 10 mais 40 é 50. Outra maneira de você encontrar esse 50 é substituindo o Q por 5 aqui na função custo. 5 ao quadrado é 25, mais 3 vezes 5 é 15, dá 40. 40 mais 10 dá 50. Agora vamos para os valores unitários, valores médios unitários. Custo fixo médio, vou pegar o 10 que eu encontrei e vou dividir por 5. 10 dividido por 5 deu 2. Custo variável médio, eu vou pegar os 40, vou dividir por 5 também. 40 por quê, professor? Porque 40 é o meu custo variável, ó. 40 por 5 dá 8. E o custo médio vai ser o quê? Ou você faz 50 dividido por 5, ou você simplesmente soma o 2 com o 8, dando igual a 10. Então, esses são os valores que a gente vai fazer. Você pode pegar o custo fixo aqui, custo variável, custo, e aí depois é só dividir cada um desses resultados pelo que você quer. Se Q fosse igual a 10, você ia botar 10 em todos esses denominadores. E assim por diante. Então, ó, segundo exemplo, 4Q mais 120 para Q igual a 10. Custo fixo, 120. O custo variável é o que sobra, 4Q. Como ele quer para Q igual a 10, é 4 vezes 10, que é 40. Esse é o custo variável. Custo total, ou custo, é 120 mais 40, que dá 160. Agora, o que é que a gente faz? Divide esses resultados que você encontrou por 10. Então, 120 por 10 dá 12, que é o meu custo fixo médio, 12. Custo variável médio, 40 dividido por 10, que dá 4. E custo médio é o 160 dividido por 10, que dá 16, que também você pode encontrar com 12 mais 4. Então, essa daí seria os seus valores unitários. Coisa bastante simples de se resolver, ok? Outra coisa que a gente pode fazer, claro, já que a gente está trabalhando com funções e quer saber gráficos, trabalhar com gráficos é, por exemplo, se aparece uma função custo, aí, pessoal, ó o detalhe aqui, ó, eu tenho uma limitação para quê? O que é que significa essa limitação para quê? Significa que você vai ter que limitar o seu gráfico naquele ponto ali, para Q igual a 8. Então, por exemplo, aqui é uma função de primeiro grau. Você faz igual ao que você fazia antes. Menos b sobre a zero, menos 3 zero, seria o nosso primeiro ponto. E o 0b, que é 0,12. Só que eu tenho uma limitação para q igual a 8. Então, ó, se eu substituir q por 8, vai ficar o quê? 4 vezes 8, 32. 32 mais 12 dá 44. Logo, o meu gráfico vai terminar no ponto 8,44 e ele vai começar no ponto menos 3,0, certo? Aqui. Opa, vai começar no menos 3,0 não, porque quantidade não pode ser negativa. Então, ela vai ter que começar do ponto 0,12. Então, pessoal, olha o que é que acontece. Eu faria o meu gráfico de maneira normal, tá aqui, só que eu não posso ter valor para cá. Por quê? Porque para cá o Q é negativo e Q é quantidade. Então, eu tenho que tirar tudo que tiver para cá. Ó. O meu gráfico começa de 0,12 e vai até o ponto 0,844. Então, isso aqui também vai embora. Ó. A única coisa que fica é esse pedacinho que está aqui, do ponto 0,12 até o ponto 844. Pessoal, ele começa de 0,12, 12 para a gente é o nosso custo fixo, e ele vai até 8,44, isto é, a minha quantidade está limitada em 8, por isso que ele tem que terminar aqui no ponto 8,44. Não esqueçam disso aí.
Agora, se vier uma função de segundo grau, não tem problema. Você vai calcular o vértice, nesse caso aqui, ó, o delta deu negativo, então eu não tenho raiz para essa função aqui, certo? A limitação é q igual a 5, eu calculei aqui, ó, para q igual a 5, o meu custo é 50, então ela termina no ponto 5,50. Tem o vértice menos 1,5, 7,75, que eu não vou usar, por quê? Porque o meu x do vértice deu negativo, então se deu negativo eu já tenho que excluir, mas ele serve para a base do gráfico. Então o eixo C, que é o ponto 0,10, ó, 0C, tá aqui. Então ele começa nesse ponto e vai até esse ponto aqui, 5,50. Mas vamos ver como é que ele vai, ó. Aqui está o meu vértice, que é o ponto menos 1,5, 7,75. Passa pelo ponto 0,10, que é onde começa, ó. Isso aqui tudo você vai tirar, ó. Isso aqui tudo não existe no meu gráfico da função custo. Ela começa do ponto 0,10, cujo custo fixo é 10, e vai até o ponto 5,50. Depois de 5,50 também é eliminada essa parte do gráfico aí que você tem. Então, novamente, pessoal, o que é que a gente tem? São restrições. O nosso gráfico da função custo também só vai estar no primeiro quadrante. Por quê? Porque a quantidade só pode ser positiva e o custo também só pode ser um número positivo também. Então, ela só pode estar no primeiro quadrante, ok? E ela vai ter uma limitação de quantidade. Essa limitação de quantidade, inicialmente, ela vai ser dada no enunciado da questão. Mas depois a gente vai ver que quem vai determinar essa limitação é a demanda. A demanda é que vai determinar essa limitação. Mas inicialmente, repito, agora nesses nossos primeiros exemplos, essa quantidade vai estar no enunciado da questão, ok? Então, era isso que a gente queria falar para vocês na aula de hoje. Apresentar a função custo, os seus gráficos, a relação dela agora com a quantidade. Aí eu tenho esses valores médios, são 6 valores aqui que vai ser cobrado de você: custo fixo, custo variável e custo fixo médio, custo variável médio e custo médio. Então, é apenas seguir as orientações e tentar fazer o gráfico aqui das melhores maneiras para a metodologia dessas funções. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Um abraço e bom resto de semana para vocês, ok?